Que alegria! A nossa jornada do crescimento chega à nossa quinta semana. E como sempre, tem sido para cada um de nós um desafio atualizar a palavra de Deus na direção dos nossos relacionamentos. Como a palavra de Deus pode nos ajudar a nos relacionarmos melhor uns com os outros, com a gente mesmo e com o próprio Deus. Bom, boas-vindas ao nosso quinto episódio da nossa jornada do crescimento, construindo relações de ajuda. E olha, por falar em ajuda, a palavra inspiradora, a Lécio Divina, que hoje vamos utilizar para fazermos o nosso aprofundamento sobre as nossas relações humanas, é esta linda palavra da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Assim diz a palavra. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim. Uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Viu que coisa maravilhosa? Mas olha, quando eu escutei esta palavra, eu logo fiquei me perguntando, bom, será que realmente para a minha vida é uma necessidade a pregação do Evangelho? E aí, para mim, eu respondi, é uma necessidade. É o que melhor define a minha missão no mundo. Então eu poderia dizer, ai de mim, se eu não pregasse o Evangelho. Mas, e para você? Você que está fazendo essa jornada. O que é pregar o Evangelho para você? Para você, pregar o Evangelho é uma necessidade? E quando eu digo pregar o Evangelho, não é ir lá na igreja, no lugar, subir e tal, e pregar o Evangelho. Não. É anunciar a palavra de Deus onde você estiver, de todos os modos, de todas as maneiras. Para você, isto é uma necessidade que se impõe a você. Ou seja, é algo que vem de dentro para fora, mas ao mesmo tempo é algo que vem de fora para dentro, e isso se encontra em você, se concatena em você, e você diz, eu, como pessoa hoje, não consigo me entender, me compreender, sem eu ser alguém que leve a palavra de Deus para os outros. Então, nesse sentido, uma pergunta importante é a gente saber, nesse caso, a gente se parece com Paulo? Porque para ele era assim. Mas e para nós? É de que modo? Depois, Paulo tinha essa relação com Cristo. Era uma relação que a gente diz intrincada. Era uma relação que quando ele realmente encontrou-se com Cristo, naquela queda que ele teve, ficou cego, e aquele evento que marcou a vida dele, daquele dia em diante, Cristo era tudo para ele. A ponto dele dizer, para mim, viver é Cristo. Ou seja, eu não consigo me imaginar sem ele. Então, a relação dele com Cristo era assim. Era uma relação visceral, uma relação sem a qual ele não entendia e nem compreendia mais a sua vida.
E para você, a sua relação com Cristo é de que modo? Veja, para Paulo, a questão não era o que Cristo podia fazer por ele. Para Paulo, a questão era o que é que eu posso fazer por Cristo? E para você, na sua relação com Cristo, como é? Você ainda está naquela de o que é que Cristo pode fazer por mim? Ou você já mudou de fase? Você já está mais maduro, mais madura nesta relação? E você pode dizer, agora a minha pergunta é, o que é que eu posso fazer por Cristo? O que é que eu posso fazer para levar o evangelho dele ao mundo? O que é que eu posso fazer para ser a presença dele no mundo? O que é que eu posso viver para que o mundo veja que Cristo vive em mim? Essa é uma questão fundamental. E por fim, eu gostaria de lhe perguntar: se para Paulo viver o evangelho era fundamental, e para ele isso não era um motivo de glória, mas era simplesmente um motivo de vida, era ser no mundo, estar no mundo, viver no mundo, isso era para ele pregar o evangelho, né? E para você, pregar o evangelho hoje é o quê? É uma necessidade? É um receio? É um medo? É um incômodo? É uma preguiça? É um trabalho? É o quê? Para você hoje, concretamente, pregar o Evangelho é um desafio? É um objetivo? É uma meta? O que é para você pregar o Evangelho de Cristo? Esta pergunta é a pergunta que eu quero deixar para você refletir durante essa semana, pensar durante essa semana e verificar como é que eu e o Evangelho estamos nos entendendo. E como é que eu estou levando este Evangelho para o mundo. Depois, se tiver um tempinho também, pense: o Evangelho que eu prego é o Evangelho que eu vivo? Ou o Evangelho que eu prego não tem muito a ver com o Evangelho que eu vivo? Pense também um pouquinho nisso. Eu, nesse momento, desejo do fundo da minha alma rezar e pedir a Deus por você, para que você verdadeiramente possa ser no meio do mundo alguém que vive o Evangelho, que prega o Evangelho e que, sobretudo, mantém uma relação efetiva com Cristo naquilo que diz respeito ao que você pode fazer por Ele. E assim, eu tenho certeza que a sua relação consigo mesmo e com as outras pessoas vai ser uma relação muito boa, porque o Evangelho é a melhor das bases para a nossa relação com a gente mesmo e com os outros. Então, para nós, viver o Evangelho seja uma necessidade. E ai de nós, se não pregarmos o Evangelho e vivermos este Evangelho que pregamos. Fica com Deus, uma semana abençoada. Até a nossa próxima semana. Tchau!